Olá pessoal, eu sou o arranjador Marconi, bem-vindos aqui ao nosso Papo Dedilhado. O nosso papo de hoje é em cima de uma dúvida que muita gente tem, é de como treinar as primeiras escalas no violão, na guitarra, como dar início a esse estudo aí que é muito legal, porém exige um pouquinho do músico, precisa treinamento, precisa estudar um pouquinho em casa. Então, vou passar umas dicas aqui legais para a galera toda estudar em casa e começar a fazer suas primeiras escalas e, consequentemente, começar a criar seus primeiros solos também. O primeiro passo para a gente começar a estudar e treinar a escala no violão, na guitarra, é definir qual é a primeira escala que a gente deve estudar. Aí que está o erro, muita gente acaba indo para um caminho mais fácil, escolhendo escalas mais fáceis para estudar e acaba atrapalhando seus estudos. Por exemplo, muita gente escolhe a pentatônica para começar a estudar e não é aconselhável fazer isso, mesmo ela sendo uma escala fácil. Por isso que muita gente escolhe a pentatônica. Mas a aplicação da pentatônica é mais difícil um pouco. Você tem que saber aonde aplicar. Não é todo acorde, não é toda música, não é todo estilo musical que a pentatônica combina. Então, não é a escala apropriada para você começar a estudar, mesmo ela sendo uma escala fácil, tá bom? Quando a gente faz improvisação, existe uma sequência de escalas para a gente estudar. Claro que não é uma regra, mas a grande maioria segue essa sequência, que são as escalas diatônicas primeiros, do campo harmônico maior, depois os modos gregos dentro do campo harmônico maior, depois os modos menores, natural, harmônica e melódica, depois que a gente pega a pentatônica, pentatônica menor 7, menor 6, maior 7, depois as escalas exóticas, né, de blues, escalas regionais e tudo mais. Então existe uma sequência para a gente estudar. Como eu disse no início, não é uma regra, mas o ideal aí para você começar a estudar, a primeira escala, a mais apropriada, é a escala diatônica maior, porque você consegue aplicar essa escala melhor em vários acordes, em vários estilos musicais, e ela acaba se tornando fácil quando você sabe aplicar. Então, vou passar mais dicas aqui, vou passar a escala também, como você deve estudar, a maneira que você deve estudar, e fica muito legal para você aplicar tanto no violão e na guitarra também. Uma escala muito legal para a gente começar a estudar é a escala diatônica de Dó maior, partindo do Dó central, aqui na terceira casa, na quinta corda, no caso no violão e na guitarra, aqui ó. Com isso você acaba iniciando seus estudos da escala. Uma observação aqui, toda escala é importante que você defina a métrica do seu estudo dentro do metrônomo, é importante. Então, aconselho vocês aí também a estudarem aí 4 notas por tempo, que a primeira nota dessa subdivisão fica no tempo forte e as outras 3 no tempo fraco, para você dar métrica no seu estudo. Então, eu vou fazer aqui com 2 oitavas. Esse primeiro exemplo é muito legal você treinar usando desta forma que eu falei, tá? Se ficar rápido um pouco, você diminui a velocidade. O importante é dividir em 4 partes. Ó. Eu fui e voltei, 2 oitavas. É importante você treinar sempre assim, porque você acaba treinando uma extensão maior do braço do seu instrumento. E essa forma que eu fiz, ela está trabalhando aqui, ó, desse jeito aqui. Um treinamento muito legal também para você fazer é você fazer essa mesma escala partindo da oitava casa aonde nós paramos. Com isso, você acaba tendo um outro desenho da escala e usando esse pedaço aqui do braço do seu instrumento. Fica top também. Daqui a pouco eu vou explicar como utilizar esses desenhos que eu vou passar para vocês, trabalhando com acordes também, para você ver como é que fica mais fácil quando você tem essa flexibilidade do braço do seu instrumento. Então, preste atenção. Paramos aqui.
Então agora eu vou subir com outro desenho com a mesma escala. Isso é muito legal para você treinar. E não esqueça que é para treinar também daquele jeito, né? 4 notas por tempo, tá? Ó. Viu a ideia? Tudo isso que eu fiz é a mesma escala, só que eu parti daqui do agudo para o grave, depois do grave para o agudo. Então eu encontrei o dó aqui e também aqui, mais grave. Então esse desenho também vai facilitar para a gente trabalhar e começar a criar alguns fragmentos de solos, como eu vou passar daqui a pouco. Em cima dessa ideia também de você estender essa escala para o braço todo do seu instrumento, você pode também pegar esse dó na oitava casa aqui, ao terminar essa segunda escala, e arrastar e achar o ré. E recomeçar aqui, fazer mais uma escala de dó partindo daqui do oitavo. Ó, arrastei, ré, dó, né, melhor dizendo, ré, mi, e assim vai, ó. E agora que você pegou essas três aí, dá uma treinada em casa firme, agora é o momento de você treinar juntando todas essas três escalas. Esses 3 desenhos, né, que é a mesma escala, só que você vai ter mais flexibilidade trabalhando, começando aqui da terceira casa e terminando aqui, ó, na oitava, e fazendo essas 3 escalas juntas. Com isso você consegue trabalhar melhor os acordes ao mesmo tempo, que eu vou passar mais dicas aqui legais. Então preste atenção, vou fazer todas as 3 juntas, ó. Se ficou um pouco rápido, você diminui a velocidade, tá bom? Até do vídeo que você consegue diminuir aqui no YouTube, você treinar. Mas o importante é você treinar desse jeito aqui, para você conhecer todas as notas da escala diatônica, no caso aqui de dó maior, numa extensão maior. Para quando você trabalhar os acordes juntos, você ter acesso a essa escala onde você estiver. Então, por exemplo, eu estou aqui na terceira casa, trabalhando com dó com sétima maior, por exemplo, lá menor com sétima na quinta, desço ré menor com sétima e sol com sétima. Então, eu estou nessa região aqui, então eu posso trabalhar tanto com esse primeiro desenho, quanto ao segundo desenho também, que vai ficar muito legal e vai ficar fácil esse trabalho aí junto com os acordes. Ó, por exemplo, ó. Legal, só usei as 2 escalas, essa primeira forma e a segunda forma, e trabalhei com as notas sequenciais da escala, para você ver como é que é útil você estudar a escala corretamente, para você utilizar. Claro que com o tempo a gente vai trabalhando a escala e vai criando solos mais quebrados, vai com a nota para frente, para trás, sobe, tudo isso você vai criando solos, fragmentos de solos. Mas para quem está começando é muito legal treinar desse jeito. Por que você faz 2, 3 movimentos, melhor dizendo? Porque muitas das vezes eu estou aqui no dó, como eu fiz, faço lá menor. Eu posso mi menor, já cair numa outra região. Depois eu faço fá aqui, ó, mais agudo, e faço o sol com sétima nesta região. Então, como eu já tenho esse desenho aqui também, que nós aprendemos, você acaba trabalhando com essa forma, com essa e com essa. Você tem essa opção de você trabalhar, por exemplo, ó. 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 Ó.
pouquinho mais, mas tudo dentro da escala. Então vale a pena você treinar esses 3 desenhos que eu passei corretamente. Então o bate-papo de hoje é para você entender a importância que tem de você iniciar corretamente seus estudos. Como eu disse anteriormente, existem várias formas de você treinar a escala, mas para você iniciar, vale muito a pena você usar essa técnica de expandir no braço do seu instrumento, trabalhando o tempo no metrônomo. Com isso, você acaba criando situações também. Claro que existem várias formas para você treinar a escala, mas essas 3 formas que eu passei, e essa forma de você juntar as 3 formas e trabalhar em uma tonalidade única, uma extensão maior no braço do instrumento, isso ajuda bastante você conhecer tanto a nota onde você está, a tonalidade que você está e o acorde também, para você trabalhar em conformidade com a escala. Então, dá uma treinada aí que eu tenho certeza que vai te ajudar. Então, estamos terminando mais um Papo Dedilhado. Espero que esse papo te ajude a iniciar seus estudos nas escalas aí, conhecendo as notas no seu instrumento, que é muito importante. Gente, um forte abraço aí. Não esqueça também de curtir lá embaixo, dê um like, é claro, compartilhe com seu amigo. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho também. Vamos bater papo junto aqui. Faça sua pergunta aqui, a gente vai conversando sobre música, isso também é muito importante. Gente, um forte abraço, que Deus abençoe, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.